Seguindo o nosso raciocínio, nós verificamos então que todo o processo de contratação pública ele é celebrado entre uma disputa de preços baseada no planejamento que é feito pela unidade requisitante, com base em toda essa documentação, termos de referência, projeto básico, análise de riscos, estudo técnico preliminar, minuta de edital, minuta de contrato, é celebrado o contrato administrativo. Esse contrato administrativo, como condição de eficácia, vai ter que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, a depender se ele foi celebrado, se ele advém de uma licitação ou de uma contratação direta, ele vai ser publicado em prazos diferenciados, no caso de licitação, até 20 dias úteis, no caso de contratação direta, até 10 dias úteis. Então, esse contrato ele foi celebrado, ele foi assinado pelas partes, ele foi devidamente publicado pela administração lá no portal de contratações públicas, então ele passou a ter eficácia, passou a ter validade. O que nós vamos estudar aqui é o seguinte: esse contrato administrativo, ele não é rígido, ele não é enrijecido, ele pode ser alterado. E é o que a gente vai aprender agora nessa aula. Nós vamos falar sobre a alteração dos contratos administrativos, dos seus preços, da sua vigência, do seu prazo. Como nós vimos, ele não é rígido, ele é móvel. E a depender de caso a caso, a lei traz alguns limites. Você que vai ser fiscal de contratos, você que é do controle interno, da auditoria, da contabilidade, deve entender isso. Então a lei diz lá no artigo 124 que os contratos regidos por essa norma, eles poderão ser alterados com as devidas justificativas. Na administração pública pode-se fazer praticamente tudo, contanto que justifique nos autos do processo. E ele pode ser alterado de duas formas: de maneira unilateral, ou seja, pela própria administração. Ela tem um poder, em alguns casos, de modificar o contrato por conta dela, e a empresa é obrigada a cumprir com ele. E tem algumas cláusulas que vão ter influência ali na atividade financeira e econômica da empresa, em que só poderá ser alterado o contrato administrativo quando houver acordo entre as partes. Quando é que a administração ela pode fazer essa modificação de maneira unilateral? Quando houver uma necessidade de modificar o objeto ou as especificações técnicas dos objetivos daquela contratação. Então, sei lá, uma obra de uma construção de uma quadra poliesportiva num povoado do município, né? Ou uma obra de reforma da Câmara Municipal. Digamos que a administração ela verificou uma necessidade de alterar o projeto, um muro a mais, um telhado, modificar o tipo de piso, o tipo de material para a construção de uma determinada parede. Então ela pode modificar unilateralmente, a empresa ela vai ter que concordar com aquilo. A administração também ela pode modificar de forma unilateral o valor do contrato, em decorrência de um acréscimo ou de diminuição quantitativa do objeto, nos limites que a lei permitir. Então, eu fiz uma licitação para a aquisição de 100 cadeiras para um posto de saúde, para a recepção. Aí a administração verificou depois que, poxa, 100 cadeiras não vai dar, eu preciso de 120, preciso de 20 cadeiras a mais. Então, ela poderá modificar esse contrato de maneira unilateral para fazer a aquisição de mais 20 cadeiras, que vai corresponder ali a 20% do valor do contrato. Ela também pode suprimir em até 25% a sua necessidade. Então, ao invés de comprar
100 cadeiras, ela pode comprar até 75 cadeiras, reduzindo em até 25%. E dentro desse limite de até 25%, a empresa ela tem que concordar, ou para mais ou para menos. Da mesma forma, o correspondente ao valor. Digamos que eu tenho um contrato, enquanto advogado, de assessoria jurídica em licitações e contratos em uma determinada Câmara Municipal. O presidente ele pode, de forma unilateral, justificando, reduzir o valor do meu contrato em até 25%, colocando a sua justificativa. Eu vou ter que aceitar se quiser continuar prestando o serviço. Ele também pode aumentar em até 25% o valor do meu contrato. É claro que eu vou gostar, contanto que tenha justificativa. Digamos que cresceu a demanda, cresceu a quantidade de serviço, e isso vai justificar aquele valor a mais. Agora, em alguns casos, como o que a gente vai ver aqui agora, a administração ela só pode modificar quando a empresa ela também concordar. Nesse caso, o aditivo contratual vai ser assinado pelos dois, né? Quando for conveniente a substituição da garantia de execução, a garantia deveria ser por caução e a administração depois ela decide que tem que ser via depósito bancário. Então, esse caução por depósito poderia ser uma garantia ofertada por um banco, enfim, mas a administração quer o depósito bancário. Então, a empresa vai ter que concordar. Quando a administração quiser modificar o regime de execução da obra ou do serviço, os prazos, o modo de fornecimento, certo? Porque isso vai ter uma influência ali na logística da empresa. Então, deve ser celebrada por acordo entre as partes. E quando a administração também modificar a forma de pagamento, a empresa também vai ter que concordar. Quais são os limites para que a gente altere esses contratos? De forma unilateral, a administração poderá alterar para mais ou para menos em até 25% do valor para obras e serviços diversos. Quando for um contrato de obra pública, esse acréscimo poderá ser de até 50% para reforma de edifício ou de equipamento público. Essa alteração ela não pode, como a lei diz aqui no artigo 126, transfigurar o objeto da contratação. Ou seja, a alteração quantitativa. Digamos que eu tenho um contrato para aquisição de 1.000 computadores. E aí eu faço um aditivo de 25%, a empresa vai ser obrigada a me vender aqueles equipamentos extras para aquisição de impressora, ou seja, modificou o objeto da contratação. Então, nesse caso, não pode ser feito, está vedado pelo artigo 126 da lei. No caso de uma reforma de um edifício, de um prédio, de equipamento público, eu posso alterar o projeto, eu, a administração, posso alterar o projeto e fazer acréscimos de até 50%, a empresa vai ter que prestar aquele serviço. Tem essa vantagem para as empreiteiras. Esses contratos, eles não são rígidos, eles vão ser formatados, vão ser publicados, vão ser colocados em ação, vão ser utilizados e a administração vai poder modificá-los durante a sua execução. Aquele agente que a gente chama de fiscal de contratos, que a gente está chegando já a esse conteúdo específico do nosso curso, ele vai ter que acompanhar todas essas modificações e, obviamente, receber todas as alterações que forem feitas, para que ele consiga, ele saiba como fiscalizar e acompanhar a execução daquele serviço ou daquele fornecimento. Esses contratos administrativos vão ser extintos quando? Né? Por motivação de uma das partes e de forma unilateral ou de forma bilateral. Ele poderá ser extinto pela administração de forma unilateral, claro, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e sempre tendo justificativa quando a empresa não cumprir ou cumprir de forma irregular as cláusulas do edital. Também quando a empresa não atender às determinações do fiscal de contratos, do ordenador de despesa, do contratante. Quando essa empresa ela também fazer alteração no seu contrato social e modificar a sua finalidade.
a empresa está construindo uma escola e aí ela modifica a sua razão social, modifica o contrato social e se transforma em em uma empresa de restaurantes. Então ela não pode mais construir obra pública. Então esse contrato vai ser extinto, vai ser rescindido de forma unilateral pela administração. Também empresas que decretem falência ou insolvência, ou o contratado for sócio único e ele falecer. Então esse contrato ele também vai ser extinto, além de casos fortuitos ou de força maior. Nesses casos, a administração ela pode rescindir unilateralmente os contratos. Quando ela vai ser obrigada a fornecer, a extinguir de forma bilateral, com concordância da empresa, em casos em que a alteração ela tenha influência nos valores, nos preços, nos prazos de pagamentos relacionados à empresa. Então, além de termos o direito da administração romper, rescindir os contratos de forma unilateral, o contratado, como a gente vê aqui, as empresas, elas também terão direito a extinguir o contrato, a deixar de prestar um serviço ou de fornecer um produto, em algumas hipóteses, quando a administração falhar com ela. Então, o direito da empresa é rescindir, deixar de executar o contrato, quando a administração suprimir em valor ou em quantidade, além do limite permitido. Então, nós sabemos que o limite é até 25%, para mais ou para menos. A administração lá suprime o valor do contrato em 35%. Então, a empresa ela não é obrigada a continuar executando aquele contrato administrativo. Quando a prefeitura ela não liberar também a área ou local para execução do objeto ou a construção da obra. A empresa venceu uma licitação para a construção de um arquivo público, só que aquele terreno em que deveria iniciar a obra, a administração ela não liberou, passou 30, 60 dias, não liberou para que a empresa iniciasse os serviços. Então, a empresa também pode extinguir o contrato. Quando a administração suspender a execução de um contrato, deixar de comprar, deixar de solicitar os serviços por prazo superior a 3 meses, a empresa ela também pode extinguir o contrato administrativo, pedir a rescisão. Quando essas suspensões totalizarem durante todo o ano, não precisa ser de forma corrida, até 90 dias, a empresa também terá direito à extinção do contrato. E aqui traz uma mudança em relação ao 866, que falava que a empresa ela poderia deixar de cumprir com o contrato, deixar de fornecer para a administração, caso a administração atrasasse por 90 dias os pagamentos. Agora, com a Lei 14.133, se a administração tiver atraso superior a 2 meses e 1 dia, a empresa ela pode deixar de cumprir e pedir a extinção do contrato administrativo também. Então, tem alguns direitos novos que não tínhamos na Lei de Licitações anterior. Agora, tudo isso aqui não vale caso a administração esteja passando por calamidade pública ou grave perturbação ou situação emergencial. Fechado? Aqui a gente termina o nosso conteúdo sobre as alterações contratuais. Para resumir, nós verificamos então toda a parte necessária para o entendimento do que é um contrato administrativo. Vimos aqui que a regra é o dever de licitação pública, que temos a exceção do processo de contratação direta. Independente da forma de contratação, o contrato administrativo ele é a regra. Nós temos algumas exceções no caso de fornecimentos de bens de pronta entrega que não gerem garantias futuras ou obrigação de manutenção de serviços técnicos ou garantia, em que nós podemos substituir o contrato por nota de empenho, carta-contrato, ordem de serviço. Vimos que nós vamos ter prazos e cláusulas exorbitantes e cláusulas necessárias nos contratos administrativos. São 19 cláusulas previstas no artigo
92, certo? Vimos uma minuta de um contrato administrativo, que é o que a gente vai fiscalizar depois. Vimos que todo contrato, ele vem ali dentro do seu escopo, o termo de referência, o edital, a proposta do vencedor. Vimos que o contrato ele vai ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas dentro dos seus prazos. Ele só é eficaz, ele só tem eficácia quando está publicado no meio digital, no sítio eletrônico, no PNCP. Vimos que o contrato ele pode ser alterado durante a sua execução para mais ou para menos. Vimos também que ele pode ser reajustado. E esse contrato ele vai servir de base para a prestação do serviço, a construção da obra, o fornecimento dos produtos, e ele deverá ser acompanhado pela administração pública, através de um procedimento previsto no artigo 117, que é chamado de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. Até a próxima aula. Fechou?